Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do nosso curso de Cálculo 3, hoje falando sobre o Teorema de Weierstrass. Teorema de Weierstrass, que é um resultado importante para nós calcularmos máximos e mínimos globais de uma função que esteja definida em um conjunto compacto. Bom, máximos e mínimos foi um assunto da nossa aula passada. A aula anterior, a videoaula anterior, foi um assunto a respeito dos máximos e mínimos das funções, não é? Bom, mas eu lembro você que naquela aula nós estávamos tratando especialmente de funções definidas num domínio aberto do R2 e que iam até os reais. Lembrando que domínio aberto significa basicamente um conjunto do R2 sem fronteira, né? Dito assim de forma para a gente lembrar um pouco mais, que não tem a fronteira, por exemplo, o próprio R2 todo. Então, se eu tiver com uma função definida em todo o plano, eu posso aplicar os conceitos da aula anterior numa boa, bem como aqui também. E claro que isso pode servir em outros tipos de conjuntos, mas nós precisamos tomar um cuidado a mais quando o conjunto não for aberto, né? Agora, na aula de hoje, nós vamos tratar de outro tipo de conjunto. Nós vamos mudar a característica do domínio da nossa função. Não vai ser mais um conjunto aberto que nos interessa nessa aula de hoje, onde nós vamos aplicar o Teorema de Weierstrass. Mas vai ser sim um conjunto aberto. Então, não é um conjunto assim sem fronteira, ao contrário, basicamente. E para a gente falar sobre isso, vamos fazer algumas definições que tem a ver com as propriedades desses conjuntos. Definições que nós podemos dizer que são da topologia do R2, o estudo de algumas propriedades envolvendo os conjuntos no R2, a topologia no R2. Bom, vamos para algumas definições rapidinho aqui. Primeiro, a gente pode falar o que é um conjunto limitado no R2. O que é um conjunto limitado no R2? O que a nossa cabeça nos traz como ideia? Quer dizer, é um conjunto que não vai até o infinito, que não se expande até o infinito? De fato, é um conjunto fechadinho ali em algum lugar. Um conjunto ele é dito limitado se ele está contido em uma bola aberta no plano. Então, se nós estivermos aqui no plano R2, a gente pode pensar em qualquer conjunto limitado como sendo aquele em que eu posso colocar uma circunferência em volta dele. Pronto, se eu consigo colocar a circunferência de modo que dentro deste círculo o conjunto esteja completamente contido, então ele é limitado, ele está limitado por esse círculo. O que não é um conjunto limitado? Poxa, não é um conjunto limitado aquilo que se expande até o infinito, o próprio R2. O R2 todo, se eu pensar no R2 todo ele vai até o infinito, para cima, para baixo. Enfim, ele é um conjunto que não é limitado, o R2. Que mais? Eu poderia pensar assim, o conjunto tem uma curva aqui, todo mundo que está para cima dessa curva. Poxa, isso aqui está indo até o infinito, está se expandindo até o infinito. Então, se isso está se expandindo até o infinito, isso aqui não é limitado. Para ser limitado, tem que estar bonitinho dentro de um círculo. Eu consigo encaixar ele dentro de um círculo se eu quiser. Tá bom? Bom, isso é um conjunto limitado. Esse conceito é importante. Segunda definição topológica que é importante para a gente é a noção de fronteira de conjunto. O que é fronteira de conjunto? Se você tem um conjunto lá no R2, né? Então, um conjunto no R2, o que é a fronteira? Se você tiver com essa figura, você já consegue apontar para mim claramente o que é a fronteira. Se o conjunto for o conjunto dos pontos que estão aqui nessa curva ou dentro, né? Você pode perceber que o conjunto é tudo isso aqui. O conjunto é tudo que está por dentro, aqui, etc, até aqui. Mas esse ponto aqui não tá no conjunto. Esse ponto está fora do conjunto. Esse ponto está dentro. Só que o que mais nos interessa para falar de fronteira são os pontos que delimitam onde é que acaba o conjunto. Ou seja, os pontos que estão aqui. Os pontos que estão aqui na limitação entre o que está dentro e o que está fora. Como é que a gente diz isso topologicamente, com uma linguagem formal, mais bonitinha de matemática? A gente diz o seguinte, um ponto está na fronteira se quando eu construir um círculo em volta dele de qualquer raio, por mais pequeno que seja, dado um epsilon positivo, eu construo aqui uma circunferência de raio epsilon, esse epsilon pode ser 0,0001, alguma coisa assim, pode ser mais pequeno que eu quiser, sempre que eu construir uma circunferência com qualquer raio positivo, então nessa circunferência existem pontos dentro e pontos fora do conjunto. Existe pelo menos um ponto dentro e pelo menos um ponto fora do conjunto. Isso é fronteira. Claro, é o que limita o espaço. Olhando para a figura, é isso aqui, ó, é esse traço.
Esse traço é a fronteira. Isso aqui é a parte de dentro, são os pontos interiores. Isso aqui é a parte de fora, são os pontos exteriores. Né? Então, fronteira, é claro, você entende fronteira como sendo a limitação do espaço. Formalmente, a definição é essa daí que está feita. Ou seja, dado um ponto ele está na fronteira, se dado qualquer circunferência em volta dele, nessa circunferência, dentro do círculo, existe um ponto que está dentro e um ponto que está fora do conjunto. Tá bom? A gente denota a fronteira com este símbolo aqui, ó. Esse é o símbolo lá da derivada parcial e tal, né? Mas a gente denota assim, fronteira de A. Tá bom? Então, essa é uma nova definição. Terceira definição, o que é um conjunto fechado? Conjunto fechado é aquele em que a fronteira faz parte do conjunto. Por quê? Bom, isso aqui você pode ver que é um conjunto fechado, porque eu estou colocando a fronteira dentro do conjunto. Agora, se eu pensar, por exemplo, no que a gente denotou por conjunto aberto, lembra? Olha, a gente não denotava conjunto aberto assim, né? Porque se eu pegar um ponto aqui dentro, ele está dentro do conjunto, claro. Então, o X aqui pertence ao conjunto A, que seja. Um ponto que eu pegar aqui está fora, não pertence ao conjunto. Mas e o ponto que eu pegar aqui no limite entre o que está dentro e o que está fora? Esses pontos aqui seriam da fronteira. Quando eu pontilho o meu desenho, geralmente eu estou dizendo assim, olha, a fronteira não está no meu desenho. Esse ponto aqui que está na fronteira, ele também não pertence ele não pertence ao conjunto. Então a gente até representa, faz as figuras assim, né? Quando eu quero que seja um conjunto com fronteira, eu faço assim. Quando eu falo que eu quero um conjunto que não tem fronteira, eu faço assim, pontilhado. Né? Então aqui vejam, eu estou colocando a fronteira no desenho. Aqui eu estou dizendo que a fronteira não está no desenho, está do lado de fora, basicamente. Né? A fronteira está contida no conjunto de pontos exteriores a este aqui. Já neste caso, a fronteira está fazendo parte deste conjunto. Tá claro? Então isso aqui é um conjunto que nós chamamos de fechado, e esse é o que seria aberto. Quando não tem a fronteira, completamente não tem a fronteira. A gente já falou sobre conjuntos abertos antes, mas essa é a representação de um conjunto aberto. E aqui é que nos interessa mais hoje. Conjuntos fechados. Conjunto em que a fronteira está fazendo parte do conjunto. Tá bom? Então, o desenho do conjunto fechado basicamente é aquele, olha, envolve a borda. A borda, a limitação está dentro do conjunto, faz parte do conjunto que eu quero. Isso tem mais ou menos a ver no R, quando eu pensar na reta, com a noção de intervalo aberto e fechado. Né? Lá no R, quando a gente faz intervalo aberto, né, a gente marca com as bolinhas abertas. Né? Isso aqui é como se fosse isso aqui é um intervalo aberto AB, lá no R. Né? Agora, se eu quero um intervalo fechado, o que eu faço? Eu ponho as bordas, as duas. Não basta pôr uma e tirar a outra. Para ser um conjunto fechado, melhor, nesse caso, um intervalo fechado, eu tenho que colocar as duas bordas, as limitações do conjunto. Então, eu falo de intervalo fechado, intervalo aberto, intervalo fechado. Quando eu tenho intervalo misto, né, fechado aqui mais aberto aqui, eu não tenho nenhuma coisa nem outra. Isso aqui não é nem aberto nem fechado. Tá? Então, a mesma noção nós temos para conjuntos no R2. Se eu tiver sem a fronteira, eu estou no conjunto aberto. Se eu tiver com a fronteira, eu estou no conjunto fechado. Se por algum motivo eu tiver misto, eu não tenho nenhuma coisa nem outra, que não é nem aberto nem fechado. Tá? Então não existe só conjuntos abertos e conjuntos fechados, existem conjuntos que não é nenhum nem outro. Tá bom? Então lembra, conjunto fechado é aquele em que a fronteira está fazendo parte do desenho. E por fim, a definição que mais nos importa nesta aula é a definição de conjunto compacto. O que é um conjunto compacto? É qualquer conjunto, no caso do R2, que é fechado e limitado. O que é fechado? Fechado significa que eu consigo enxergar ele todo, eu consigo pôr ele dentro de um círculo. Né? É limitado. O que é fechado? A fronteira está junto. Então, é claro, quando eu fizer qualquer figura assim, tipo uma meba, né? Que carrega a fronteira junto, esse conjunto é um exemplo de conjunto compacto. Por quê? Primeiro, ele é fechado porque a borda está aqui. E ele é limitado por quê? Ele é limitado porque eu consigo construir um círculo em volta dele. Claro que eu consigo construir um círculo em volta dele. Tá bom? De qualquer jeito, eu consigo construir um círculo em volta dele. Tá? Então, essa noção de conjunto compacto é a mais importante para a gente nessa aula. Vocês vão entender já por quê. Conjunto compacto é importante. E nós temos uma série de exemplos de conjuntos compactos com os quais nós lidamos já vários cursos, com certeza. Primeiro, as bolas fechadas, os círculos em que você coloca a borda, isso daqui é um conjunto compacto.
Com certeza. Por quê? Porque ele cabe dentro de um círculo, eu consigo basicamente ver ele, se eu ampliar o suficiente eu consigo ver a figura toda, e ao mesmo tempo eu posso perceber que a borda está lá. Outro exemplo, esse conjunto aí, ó, o conjunto dos pontos no R2 XY que satisfazem esta igualdade aqui, x ao quadrado mais 4y² igual a 1. O que é isso? Isso daí, pessoal, vocês conseguem perceber que é uma elipse, né? Só que vejam, não tem a parte de dentro. São os pontos que x² mais 4y² igual a 1. Se eu quisesse colocar os pontos de dentro, eu teria que colocar menor ou igual a 1. Eu não quero os pontos de dentro, eu quero só a borda. Mas ainda assim, só a borda, isso é um conjunto compacto. Por que é um conjunto compacto? Precisa ser fechado e limitado. Para ser fechado, a borda precisa estar junto. Claro, ele é só a borda, né? Ele é só a borda. Então a borda faz parte desta figura, então ele é fechado, esse conjunto. E ele é limitado? Bom, se eu ampliar o suficiente eu consigo ver a figura toda? Eu estou vendo, né? Ela cabe dentro de um círculo? Cabe, né? Então vejam só. Essa figura, mesmo que seja só a casquinha, mesmo que seja só a bordinha, é fechado porque a borda está dentro, na verdade ele é só a borda, e é limitado porque cabe dentro de um círculo. Ok, então mesmo que não tenha a parte de dentro, ainda assim continua sendo um conjunto compacto, tá bom? Então, é um outro exemplo interessante. Que mais? A gente lida muito com conjuntos compactos quando a gente estuda polígonos, porque os polígonos em si, se eu pensar só na borda dos polígonos, né? Faço polígonos lá, né? Se eu pensar só não precisa ser convexo, pode ser qualquer polígono. Se eu pensar só nas bordas, o polígono só com as bordas, ou seja, um polígono mesmo, isso é compacto. Por que é compacto? A borda, você está vendo, são as arestas, a união das arestas dá a borda toda, dá a fronteira. Isso cabe dentro de um círculo, então é limitado, é fechado e é limitado, tá certo? Mas eu usei o termo aí no slide, região poligonal. Quando eu falo região poligonal, eu quero incluir também a parte de dentro. Quando eu falo só polígono, eu quero pôr as arestas apenas. Quando eu falo região poligonal, eu estou pensando na parte de dentro também, né? Parte de dentro. E aí, então, regiões poligonais que tenham a borda, que tenham as arestas, também são compactas. Vejam só, a borda está lá, a fronteira está lá, e isso está contido dentro de um círculo, portanto, é um conjunto compacto. O que, por exemplo, não é um conjunto compacto? O R2. O R2 não é um conjunto compacto. Por quê? Porque ele não é limitado, ele é infinito. Então, ele por si só já não é um conjunto compacto. Vejam, se o domínio for R2, eu não posso usar as ferramentas que vão aparecer nessa aula. E olha esse outro exemplo. O conjunto dos pontos x e y² do plano, tais que a coordenada y é maior ou igual a x². Claro, y igual a x², esta parábola, né, que passa pelo 1, pelo menos 1 e pelo 0, 0. Então, isso daí é uma parábola y igual a x², mas não é isso que fala. A gente não pediu y igual a x², a gente pediu y maior ou igual. Quais são os pontos tais que y é maior do que x²? São os pontos aqui de dentro, né? Então, observe que esta figura tem fronteira. A fronteira está aqui, porém ela não é limitada, ela vai até o infinito, eu não consigo travar ela aqui. Se eu ampliar, vou continuar tendo alguma coisa que eu não estou enxergando, ela está indo até o infinito. Então, nessa circunstância, esse conjunto não é limitado. Apesar de ser fechado, porque tem a borda, ele não é limitado. Portanto, não é compacto. Então, se o conjunto por si só já for infinito, ou seja, já foi ilimitado, já não serve para a gente, para ser compacto. E outra coisa, se não tiver a borda, ou seja, se for um conjunto aberto, por exemplo, ele também não pode ser compacto, tá bom? Isso no contexto do R2. Essas noções aqui de compacto, fechado, aberto, fronteira, fazem parte de uma área da matemática muito mais ampla chamada topologia, que é bastante interessante, mas a gente não tem a oportunidade aqui de se aprofundar nisso, até porque o nosso objetivo aqui é sempre estudar no R2 ou até mesmo no R3. Mas dá para fazer essa noção para conjuntos quaisquer e aí estudar o conceito que nós chamamos de topologia, tá bom? Mas por que nós falamos sobre isso? Porque nós chegamos agora no Teorema de Weierstrass. O Teorema de Weierstrass fala assim, se você tiver uma função f de xy igual a z, ou seja, de duas variáveis reais em uma variável real que seja contínua, num conjunto compacto do R2, então a função admite mínimo e máximo globais. Em nenhum momento na aula anterior, quando eu falei de mínimo e máximo, eu falei que qualquer função admite mínimo e máximo. Aliás, nós vimos funções que não tem nem mínimo, nem máximo, ou tem um e tem outro, enfim. Seja como for. Mas agora o que eu estou dizendo é o seguinte,
Se você tiver uma função de um domínio do R2 em R, que tenha duas coisas, duas características. Primeiro, esse domínio, esse conjunto aqui, compacto, ou seja, fechado e limitado, conforme nós definimos agora há pouco. E mais, a função em si for uma função contínua, então essa função admite mínimo global e máximo global. Então, o que precisa para eu ter certeza que uma função tem máximo valor e mínimo valor? Eu preciso que essa função tenha um domínio compacto e contínuo. Se eu tiver isso, na verdade, eu tenho a garantia de que essa função tem máximos e mínimos. Não é uma condição suficiente, mas aliás, é uma condição necessária. Eu não preciso ter sempre... dada uma função que tem máximos e mínimos, ela não precisa ser desse jeito, né? Mas, em todo caso, se eu tiver uma função desse jeito, então ela vai ter máximos e mínimos. Esse resultado é um grande teorema que eu também não vou demonstrar aqui, você pode encontrar em vários livros que a gente está usando no curso, mas é o chamado Teorema de Weierstrass. Também pode ser definido no R3, eu posso generalizar essa noção no R3, enfim, em outros conjuntos também, tá bom? Em outras situações, mas sempre com essas características, o domínio é compacto e a função é contínua. Se fosse no R3, compacto é a mesma ideia, tem a borda, só que a borda é como se fosse a casca de uma melancia, por exemplo, né? E é limitado, quer dizer, cabe dentro de uma esfera. Então é a mesma noção para conjunto compacto no R3 e aí a gente pode estender isso aqui no R3 também se quiser. Precisa ser contínua, atenção para isso, tá? Bom, e aí isso nos dá então um jeito, um método para determinar máximos e mínimos de funções contínuas que estejam definidos em conjuntos compactos. Vejam só, vários dos exemplos que eu fiz na videoaula anterior a gente não podia aplicar esse teorema porque a gente estava trabalhando muito com conjuntos abertos. Isso aqui não vale para conjunto aberto, para conjunto compacto apenas. Se você tiver no conjunto compacto e a sua função for contínua, então você pode procurar os máximos e mínimos globais. Na aula anterior nós estávamos interessados mais nos locais do que nos globais. Aqui eu estou interessado mais nos máximos e mínimos globais. Como é que a gente faz então? A gente faz o seguinte. Primeiro eu penso na parte de dentro, na parte interior do conjunto e procuro ali dentro do interior do conjunto quais são os pontos que podem maximizar ou minimizar a função. E aí eu aplico os conceitos da aula anterior, porque se eu estou na parte interior, a parte interior do conjunto é aberta. E aí ali eu posso aplicar os conceitos da aula anterior pensando assim, olha, se a função tiver máximo ou mínimo, né? A gente pensou isso para conjunto aberto, se tiver máximos ou mínimos, então esse máximo e mínimo é ponto crítico. Então a primeira coisa que eu posso fazer é determinar a f nos pontos críticos e deixar lá no cantinho. Depois eu faço um passo 2, já fiz dentro, já fiz na parte interior, vou para um passo 2, eu olho na borda, ou seja, na fronteira. E aí eu verifico se ali, quais são os pontos ali que maximizam e minimizam a função, mas que estão na fronteira. E por fim, comparo os resultados que eu tive no passo 1 e no passo 2 para ver qual é o máximo e qual é o mínimo da função. Então vejam só, se você tiver de novo naquelas condições que eu acabei de enunciar, você tiver um conjunto do R2 compacto, então isso aqui é compacto, e você tiver a função f que é contínua, ok? Então vale o teorema de Weierstrass. O que diz o teorema de Weierstrass? Que essa função tem máximo e que essa função tem mínimo. Agora, qual ele é? Qual é o máximo e o mínimo? O que eu faço? Bom, eu pego o conjunto D, olha, eu vou focar no conjunto. E aí eu vou olhar primeiro, passo 1, meu passo 1 é nos pontos que estão dentro, nos pontos que estão no interior da F. Basicamente, isso significa procurar pelos pontos críticos. Então, é o que está no passo 1. Eu procuro pelos pontos críticos, que é basicamente analisando principalmente o que está dentro, tá? O que está dentro do conjunto. Quais são os pontos críticos? O que significa ponto crítico? São os pontos que anulam o gradiente, não é? Que anulam, que dão um vetor nulo através do gradiente. Bom, o passo 2 é olhar para os pontos que estão na borda. E aí eu pego aqui e vejo quais são os pontos que maximizam e minimizam a função aqui na borda. Os pontos críticos eu vou calcular o valor da função para ver se eu tenho máximos e mínimos. Se não tiver ponto crítico, esquece, está na borda o máximo e o mínimo, né? Então depois eu vou resumir, vou pegar isso aqui, os valores que eu tive no passo 1, vou ver os valores que eu tive no passo 2, que é o passo 3, para ver qual é o melhor e qual é o pior. O melhor, qual é o máximo e qual é o mínimo dessa função. Tá bom? Bom, vamos lá. Então vamos fazer alguns exemplos bastante interessantes para entender esse conceito. Optei
por fazer os exemplos dessa vez nos slides. Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer algumas coisinhas aqui, só os desenhos aqui na lousa, tá? Determine os extremos globais da função f de xy igual a x ao cubo mais y ao cubo menos 3x menos 3y neste domínio. Já vamos analisar esse domínio já. Para começo de conversa, eu quero que você observe que essa função é um polinômio. Polinômio em duas variáveis. E todo polinômio, ele é uma função contínua. Então, não é problema. Essa função, ela é contínua. Então, para fins de aplicar o teorema de Weierstrass, ou seja, porque aqui está pedindo os extremos locais, o máximo... aliás, está pedindo o máximo e o mínimo globais. Os extremos globais, não locais. Os globais dessa função. Então, o teorema de Weierstrass vai me garantir que existem máximos e mínimos globais se eu tiver uma função contínua em um domínio compacto. A função contínua nós já vimos que é. Agora, esse domínio, que conjunto que é esse aqui? Será que isso é compacto? Vamos desenhar rapidinho aqui que nós vamos precisar disso. Olha só, eu tenho aqui o conjunto R2, ou melhor, a representação do R2 como plano. E aí eu vou olhar para o que está dito aqui. São os pontos do plano tais que a coordenada x está entre 0 e 2, então está entre 0 e 2 o x, e tais que a coordenada y está entre menos 2 e 2. Então vejam que eu estou percorrendo todos os y de menos 2 a 2, ao mesmo tempo em que eu percorro todos os x de 0 a 2. Então vejam que eu estou com esse segmento andando até aqui. Isso me dá um retângulo. Isso me dá um retângulo. Eu quero todos os pontos que percorrem esta região. Então isso me dá um retângulo. E vejam que o x é menor ou igual a 2, então esses pontos aqui dessa borda estão dentro. O x é maior ou igual a 0, então o 0 está dentro. O y igual a 2 está dentro, o y igual a menos 2 está dentro. A região que eu quero é toda a região dentro deste retângulo, incluindo a borda, incluindo a fronteira. Tá bom? E aí você já pode observar para começo de conversa o seguinte: se tem a fronteira, é um conjunto fechado. E se eu conseguir enxergar ele inteirinho, é porque teria uma circunferência aqui em volta, em que ele estaria completamente dentro deste círculo. Então, também é um conjunto limitado. Se é um conjunto fechado, é um conjunto limitado, então esse de fato é um conjunto compacto. E se é um conjunto compacto, então agora sim, com certeza, eu posso aplicar o teorema de Weierstrass para dizer que essa função aqui nessa região, neste domínio, ela com certeza tem mínimo e máximo globais. E aí, como é que eu faço mesmo para determinar isso? Eu vou para aqueles passos que eu falei agora há pouco. Vamos fazer a resolução? Primeira coisa é fazer o passo 1, é estudar os pontos críticos. O que é mesmo ponto crítico? São os pontos que anulam o gradiente. O gradiente da f, pessoal, primeiro a derivada parcial de x na primeira coordenada e na segunda a derivada parcial de y. Se você derivar isso aqui em x, vai dar 3x² menos 3, e y² é a mesma coisa, só que com y. Né? Isso aqui tem que dar o vetor nulo, ou seja, tem que dar o 0, 0. Igualdade de vetores, dois vetores são iguais quando cada coordenada é igual. Então, quando 3x² menos 3 for 0 e 3y² menos 3 for 0. E aí, quando você resolve isso, dá x² igual a 1. E x² igual a 1 tem duas soluções, mais ou menos 1. E a equação y² igual a 1 também tem duas soluções, mais ou menos 1. Então, quais são os pontos que satisfazem esta igualdade de vetores? São 4, o 1 e o 1, o 1 e o menos 1, o menos 1 e o 1, e o menos 1 menos 1. São as 4 combinações desses que são escritas aqui resumidamente nesse vetor. Ó, mais ou menos 1 com mais ou menos 1 dão 4 combinações, e esses 4 são os pontos críticos. Tá certo? Então, você pega esses 4 pontos críticos, e qual é o passo 1? Você não vai fazer nada além de calcular os valores da função neles. Então, vou até fazer isso e vou escrever aqui quais são os valores. Quanto que vai dar o f no 1, 1, quanto vai dar o f no 1, menos 1, quanto vai dar f no menos 1, 1, e quanto vai dar f no menos 1, menos 1. Vou deixar aqui, mas está escrito aqui no slide. Primeiro, se você calcular a f nesses pontos, vai dar o quê? No 1, 1 vai dar 0. No 1 menos 1 vai dar 0 também. Só substituir na função, tá, pessoal? Se você substituir menos 1 na função lá, vai dar 0 também. E se você substituir menos 1, vai dar menos 4, tá? Então, olha só, esses são os valores que eu obtive. Se fosse só isso, se não tivesse basicamente fronteira, etc., eu não podia ter certeza que teria máximos e mínimos. Mas
aqui eu já tenho alguns valores possíveis candidatos para ser máximo e mínimo. Veja que o 0 e o menos 4, o 0 é o maior valor que apareceu, o menos 4 é o menor valor que apareceu aqui. Então, o menos 4 é candidato a mínimo dessa função e o 0 é candidato a máximo dessa função. Pode ser que eles não sejam, pode ser que tenha gente maior que o 0, pode ser que tenha gente menor que o menos 4. Vamos ver o que acontece. Por que eu ainda não posso fechar essa questão? Porque, de certa forma, aqui eu só analisei dentro. Eu analisei, na verdade, pessoal, as combinações de 1 com menos 1, né? Então, 1, aqui está o 1, aqui está o menos 1. Aliás, desculpa uma falha aqui, já vou comentar. Quais pontos eu pus aqui? Eu pus o ponto 1, 1, está aqui. Eu pus o 1 menos 1, está aqui. Esses dois pontos aqui, pessoal, eu vou tirar. Eu não tinha nem percebido, vai ter um errinho no slide. Mas agora que eu olhei no desenho, eu peguei só o retângulo de 0 até 2. Né? Eu peguei só o retângulo de 0 até 2. E como eu peguei o retângulo só de 0 até 2, esses pontos aqui, o menos 1, 1 e o menos 1, menos 1, estariam aqui e estão fora do conjunto. Eu não tinha feito isso. Acho que eu peguei esse exercício de algum livro que teria a parte de cá também. E aí valeria isso também. Eu não me atentei para isso. Mas agora fazendo o desenho aqui na frente da câmera para vocês, eu percebi que esses dois pontos, o ponto 1, 1, está dentro do domínio, então faz sentido eu calcular a função dele dar 0, e o ponto 1 menos 1 também está no domínio, faz sentido. Agora esses dois pontos eu vou ter que excluir, tá? Eu vou ter que excluir porque eles estão fora do domínio. Eles só estariam no domínio se o meu domínio continuasse aqui, né? Tá certo? Então vejam, observe uma coisa que eu estava chamando a atenção para vocês. Esses dois pontos estão dentro do conjunto. Estão dentro do conjunto. Então, eles são candidatos a maximizar e a minimizar a função de dentro. Só que agora falta analisar a fronteira. A fronteira não foi incluída quando eu penso nos pontos críticos. Agora eu vou para a fronteira. Para analisar a fronteira, pessoal, vamos lá. Vamos para o passo 2. Vamos estudar os pontos na fronteira. A fronteira é um retângulo. São 4 segmentos, 1, 2, 3, 4. E aí, então, pessoal, eu vou fazer passo a passo. Eu vou pegar primeiro os pontos que estão neste segmento aqui em cima. Como é que são os pontos? Como é que eu descrevo algebricamente ou analiticamente os pontos que estão naquele segmento? Poxa, os pontos que estão nesse segmento, todos eles têm coordenada y igual a 2, não é? Mas eles estão variando em x, então eu não estou segurando o x, eu só estou dizendo que o x vai variar entre 0 e 2. Então esses pontos que estão nesse segmento aí de cima, que é o que eu estou chamando de umzinho aqui, são os pontos da forma x2, em que o x varia de 0 a 2. Então estou olhando apenas ali agora, ok? Vamos ver o que acontece quando eu calculo a função nesses pontos. Quando você calcular aquela função que foi dada nesses pontos, você vai trocar o y por 2 e vai deixar o x livre e vai dar um polinômio apenas em x, claro, né? Eu substituo y por 2, vai ficar isso aqui. E agora isso aqui, pessoal, é uma função real, com uma variável real. E aí, lembra o que eu quero com isso? Eu quero achar o máximo e o mínimo, ou o máximo ou o mínimo desta função. E aqui, pessoal, como é que eu faço uma função de uma variável real para achar máximo e mínimo? Você deve lembrar do seu curso de cálculo 1, que você deriva essa função. E quando você deriva essa função, você chega a 3x² menos 3, e aí os candidatos a máximo e mínimo, eles são aqueles que anulam a derivada. Então, quando você anula a derivada, você vai perceber que isso aqui igualando a 0 vai ter duas soluções, que são o x igual a 1 e o x igual a menos 1. Então, se você usar os pontos 1, 2 e menos 1, 2, você vai ter aqui dois candidatos a minimizar e maximizar essa função. Vamos ver. Primeiro, de novo, eu vou cometer, como eu falei para vocês, eu tinha cometido um erro, esse erro vai me acompanhar várias vezes aqui. O ponto menos 1, 2 está fora do domínio. Ponto menos 1, 2 está aqui, está fora do domínio, então não preciso me preocupar com ele. Mas o ponto 1, 2 está. O ponto 1, 2 está aqui, ó, exatamente o ponto que eu marquei. Esse é o ponto 1, 2 do domínio, então vou considerar o valor dele. A função calculada no ponto 1, 2 é 0. Então, ela pode ser uma que se maximiza ou minimiza a minha função. Ok? Tudo bem? Então, vejam de novo, eu nem me atentei para isso aqui, porque o x ele era só de 0 a 2. Não faz sentido o menos 1 ser solução, já que o menos 1 está fora desse conjunto. Mas agora faz sentido que eu calcule no outro extremo, tá bom, pessoal? Faz sentido que eu observe o que vai acontecer no f de 0, 2.
Se eu calcular no extremo 0,2, já que o 0,2 também é extremo dessa função real aqui, quando eu calcular isso aqui no 0, vai dar 2. Então, se eu observar a função no 0,2, vou colocar aqui, estou atualizando aqui na lousa, já que vai ter algum problema, isso aqui vai dar 2, tá bom? E eu vou analisar também a f no ponto 2. Se eu colocar o x igual a 2 aqui, estou olhando nos extremos deste intervalo, tá bom, pessoal? Se eu colocar o x igual a 2 aqui, vai dar 8 menos 6 mais 2. 8 menos 6 dá 2, com 2, 4. Então, se eu colocar o ponto f de 2, 2, vejam que ele está aqui, né? Esse ponto aqui, o f de 2, 2, vai dar 4. É só calcular, tá bom, pessoal? Então, observem, esse ponto é este aqui. Opa, esse aqui, o 0, 2. Esse ponto é o f de 1, 2. E esse ponto é o f de 2, 2, ok? Eu vou analisar, eu já fiz esses pontos, eu vou fazer a mesma análise depois aqui embaixo, mas eu vou marcando para ver quais que me interessavam, tá bom? De novo, esquece essa informação que está no slide de f de menos 1, 2. Isso confunde um pouco porque está errado mesmo no slide, já que o menos 1 não está no conjunto que eu coloquei no slide no fim das contas, tá bom? Vamos lá agora para os pontos no segmento 2y. Que segmento é esse? Segmento 2y é esse segmento aqui, ó. É o segmento, eu estou colocando uma curvinha, mas só para chamar a atenção, diferente daquele outro, mas é o intervalo que começa aqui e vai até aqui, esse segmento que vai com y de menos 2 a 2, então nessa variação aqui do y, mas que fixa o x no 2, então está aqui fixando o x no 2, então é esse intervalo aí. Inclusive os extremos. Só que vejam, pessoal, que esse extremo aqui eu já calculei, tá? O extremo 2, 2 já calculei, não vou calcular de novo, tá? Eu vou até calcular no menos 2 depois. Eu não fiz isso, mas se a gente já vou até fazer isso agora, vou calcular nesse extremo aqui. O f do menos 2, f do 2 menos 2. O que será que vai acontecer? Estou fazendo isso, pessoal, porque, de novo, eu estou analisando num segmento e esse segmento pode ter máximos e mínimos na sua fronteira. É o teorema de Weierstrass no caso real. Então, vou analisar assim os extremos desse segmento. Aqui nós já fizemos a conta, agora o f de 2 menos 2, eu vou voltar aqui, vou dar uma olhadinha. O f de 2, vou até dar um passo a mais, pessoal, porque quando a gente olha para os pontos aqui, substitui os pontos dessa forma, 2y na função, como é que fica? Fica f de 2y igual a y ao cubo menos 3y mais 2. Lembra que a função está lá no começo do enunciado, né? E aí, pessoal, olhando para esta função aqui, substitui o y por menos 2. Vamos ver o que vai acontecer. Menos 2 ao cubo dá menos 8. E aqui vai dar mais 6, dá menos 2 com 2, 0. Então, isso aqui vai dar 0 também. Então, já marquei esse ponto aqui. Só que agora tem um monte de gente aqui no meio. Tem infinitos elementos aqui no meio. Será que aqui dentro vai ter alguém que vai contribuir nessa história de máximo e mínimo? Como é que eu faço isso? Segundo, como eu estou numa função de uma variável, segundo o cálculo 1, que você deve ter conhecido, você vai derivar essa função e vai anular ela. Então, vai derivar essa função, vai anular ela e você vai perceber que tem dois valores, aqui não é x, aqui é y, tá? São dois valores que podem anular. Y igual a menos 1 e 1. Aqui sim, y igual a menos 1 e 1 faz sentido. Só não está certo o x aqui. Mas o y igual a menos 1 e 1 faz sentido. Porque o y igual a 1 está aqui, então eu estou pensando neste ponto, quando eu colocar 1. E o menos 1 está aqui, então eu estou colocando este ponto para analisar. Tá certo? Então, esse é o ponto 2, 1, esse é o ponto 2, menos 1. Eles são candidatos a máximos e mínimos. Vejam que eu estou produzindo vários candidatos, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o valor da função no 2, 1? Qual é o valor da função no 2, menos 1? Vamos calcular. Acho que eu fiz isso aqui, dessa vez deve ter sido certo. F de 2 menos 1 é 4, F de 2, 1 é 2. Ok? Vejam, nós já calculamos nos extremos do intervalo e, anulando o gradiente, nós vimos que esses dois pontos são candidatos a máximos e mínimos da função. Ok? Então, está marcado e está o valor deles aqui. Estamos acumulando alguns pontos. Vamos para mais um. Qual é o próximo que eu vou calcular? O próximo que eu vou calcular é o segmento aqui embaixo. Esse segmento que faz o x variar, mas fixa o y no menos 2, tá ok? Então, vamos para a mesma análise, agora vamos passar um pouco mais rápido. Vejam que o x está variando entre 0 e 2, e aí nós vamos calcular, ver como é que fica a função nesses pontos. Então, troca o y por menos 2 na função, você vai ter essa expressão. Nós queremos maximizar e minimizar essa função no intervalo de 0 a 2, para o x, ok? Então, de novo, eu preciso pensar nos extremos desse intervalo. E aí, bom, esse extremo aqui eu já calculei, tá? Esse extremo está aqui, é o 2 menos 2, já calculamos, ok?
Agora vamos para esse extremo não foi calculado ainda. Estou indo de trás para frente, né? Não esperava tantos pontos assim, né? Como eu falei para vocês, tinha feito um erro no slide, isso estou tentando consertar aqui na explicação. Ainda bem que não fiz errado na explicação também, né? Bom, então se eu colocar o x igual a 0 e y igual a menos 2, eu tenho este ponto. Esse ponto precisa ser considerado, é extremo desse intervalo. Quanto dá a função nesse ponto? Se eu trocar o x por 0 e y por menos 2, é trocar o x por 0 aqui, vai dar menos 2. Então a função nesse ponto dá menos 2, tá ok? Bom, agora e aqui dentro? E aqui dentro do intervalo, na parte aberta do intervalo? Para descobrir se ali dentro tem mais gente que me interessa, eu vou derivar essa função e ver quando que ela se anula. Deriva essa função como uma função real, dá isso aqui, e ela vai se anular nos pontos x igual a 1 ou menos 1. De novo, o x igual a menos 1 não serve, está para trás. Então, por mais que esteja escrito aqui mais e menos 1 não serve. O menos 1 não está nesse intervalo, mas o 1 está. Então, o 1 está. Quando eu colocar o ponto x igual a 1, y igual a menos 2, eu estou pensando neste ponto aqui. E esse ponto aqui, qual é o valor da função nele? 1 menos 2 é menos 4. Ok? Então, se eu pensar na função, no ponto 1 menos 2, eu vou ter o valor menos 4. Tá ok? E aí falta o quê? Falta este último segmento. Você vai falar assim, poxa, mas que trabalheira. E é isso mesmo. É isso mesmo. Lembrando que agora tem uma parte boa, né? Eu já calculei os extremos desse próximo segmento, só falta a parte de dentro. Então esquece já esquece os extremos aqui. Vou direto para a parte de dentro. Então eu quero os pontos da forma 0 e y. Então o y está variando, mas o x está fixado no 0. E o y está variando de menos 2 a 2. Vamos lá. Então calcula esse ponto na função, aparece essa expressão. Derivando essa função, nós temos isso, nós queremos anular essa função, anula isso aqui, você vai obter quais valores. Quando você anula isso aqui, você vai obter y, de novo, aqui não é x, é y igual a mais ou menos 1. Ctrl+C, Ctrl+V, às vezes faz essas coisas, né? Então aqui não é x, aqui é y. Então y igual a mais ou menos 1. E aqui faz sentido. Significa então que eu estou olhando para o ponto x igual a 0 e y igual a 1, ou para o ponto x igual a 0 e y igual a menos 1. São esses dois pontos que eu acabei de marcar. Tá ok? Então, se você calcular a função nesses dois pontos, vamos lá. Você vai ter todo um arsenal de opções aqui. 0, 1 e 0, menos 1. O que dá a função calculada nesses dois pontos? Aqui dá menos 2 e aqui dá 2. Então, observe, inclusive, que nos slides estava faltando eu fazer os extremos, tá, pessoal? É importante considerar os extremos nessa história, porque os extremos, eles podem maximizar ou minimizar, sim, a função, os extremos de cada intervalo. Vejam que eu usei 4 vezes nessa resolução, maximizar e minimizar a função de uma variável real, que é coisa lá do cálculo 1, que é o teorema de Weierstrass lá no cálculo 1. Tá bom? Então, a gente foi cuidadosamente fazendo segmento por segmento. É trabalhoso demais, exige muito cuidado para não errar, mas no fim das contas nós tivemos um monte de opções. Tá certo? E aí essas opções todas agora fecharam a história. Vou até fazer uma marcação aqui para não confundir com tudo que está escrito no slide, mas olha, dentro desse desenho que eu estou fazendo aqui, desse traço que eu fiz aqui, você pode encontrar todos os candidatos a máximos e mínimos da função. Quem me garante isso? Toda a teoria que foi construída e o teorema de Weierstrass. Se o máximo ou o mínimo estiver do lado de dentro, ele está nesses dois pontos que foram aqueles do passo 1, que anularam o gradiente. São os pontos críticos. Caso ele não esteja no interior, ele pode estar na borda. E aí na borda eu precisei fazer a borda toda. Aqui, 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 os extremos da borda. E aí me deu todas essas opções. Observem uma coisa, quando você olha para essas opções, apareceram várias respostas para a função. Menos 2, menos 4, menos 2, 2, 0, 2, 4, 0, 0, 0, 2, 4. São as imagens todas da função. Qual é o maior valor que apareceu nessa lista? Com certeza foi o número 4. Com certeza foi o número 4. Tá? E aí, então, você pode observar que o número 4 é o máximo global da função. É o máximo que a função atinge. Então, quem são os pontos de máximo global dessa função? É o 2 menos 1. Vou escrever isso porque com certeza no slide vai estar errado. Quais são os pontos? Pontos de... Vamos colocar aqui primeiro. Máximo global. Vejam que eu não estou interessado nos máximos locais. Aí eu poderia usar apenas o gradiente. Mas o máximo global, quais são os pontos que nós vimos que atingem? O 2, 2...
que é este aqui. Vejam, ele é um dos cantinhos. Eu podia, né, se eu não tivesse atento, eu podia ter perdido ele. E o ponto 2 menos 1. O ponto 2 menos 1 está aqui. Olha, esse aqui também atinge o máximo da função. E então ele é máximo global. Quais são os pontos de mínimo global? Quais são os pontos que atingem o mínimo possível? Nós verificamos aqui, olhando para tudo, que o mínimo é atingido no menos 4. E qual é o ponto que nós vimos que atinge esse mínimo? É o ponto 1 menos 2. Então é o ponto 1 menos 2, é esse aqui. Certo? Esse é o ponto de mínimo. É o único ponto de mínimo que eu consigo ver aqui. Se eu não errei conta, se eu não vejo, não vi mais nada, é o único ponto de mínimo que eu tô vendo aqui. Tá certo? Então é isso aqui que a gente faz no passo 3. Nós olhamos para todos os resultados que nós tivemos no passo 1 e no passo 2, calculamos todos, pegamos todos, olhando para ele, vemos qual que é o valor máximo que apareceu, o valor mínimo, o máximo que apareceu de fato é o máximo da função, o mínimo que apareceu de fato é o mínimo da função, e os valores que nós descobrimos aqui que atingem o máximo são os pontos de máximo global, os valores que nós vimos aqui que atingem o mínimo são os valores de mínimo global, no caso um só, tá bom? Então vai estar errado no slide, mas eu vou chamar a atenção para isso em partes, né? O valor máximo da função de fato é 4, mas ele é atingido nos pontos 2 menos 1, aqui está certo, agora menos 1, 2 não, porque menos 1, 2 está fora do domínio, não é isso aqui, mas eu tinha deixado passar o 2, 2, o ponto 2, 2 é sim um valor de máximo da função, tá? Então troca isso aqui por 2. Mínimo. O valor mínimo com certeza é menos 4. Nós descobrimos também que o valor de mínimo é menos 4. Só quais são os pontos de mínimo global? Quais são os que atingem o menos 4? Eu localizei 1, menos 2, está aqui. Só que esquece esse aqui. Menos 1 está fora do domínio. Esse está fora. Esquece ele. Apaga ele daqui. É só um ponto que nós localizamos. O 1, menos 2 é o único ponto de mínimo global que nós localizamos. Tá certo? Então, por favor, fique atento a esses errinhos que aconteceram nos slides, mas veja se você entendeu o procedimento. É muito trabalhoso, eu sei que é um pouco chato, toma um pouco de tempo, mas é um método simples de aplicar, né? Primeiro eu verifico os pontos críticos, calculo a função nos pontos críticos e deixo lá listado, né? Claro, tem que ver quais que estão no domínio e quais que não estavam. Vimos que nós tínhamos dois pontos que que tinham dado ponto crítico, mas que estavam fora do domínio, então joga eles fora, tá bom? Agora, os outros vieram como? Vieram de toda essa análise que nós fizemos na fronteira. Vejam quantos pontos vieram como candidatos na fronteira. 10 pontos. Ufa, trabalheira, né? Bom, então vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos mudar a função e vamos mudar o domínio também. Agora a função de xy é dada pelo produto das coordenadas, xy. E o domínio é o conjunto dos pontos no R2, cuja soma dos quadrados das coordenadas é menor ou igual a 1. Que figura é essa, pessoal? Claro que você já sabe, a gente já usou muitas vezes durante o curso isso, com certeza. E você, durante a sua licenciatura, também tem usado, com certeza, isso várias vezes. São todos os pontos que estão na circunferência centrada na origem e com raio 1, ou seja, é o círculo trigonométrico, é o ciclo trigonométrico, é a circunferência unitária, seja o que for. Só que observe que aí fala de x² mais y² menor ou igual a 1. A bordinha, só a circunferência, é o conjunto dos pontos x² mais y² igual a 1. Mas eu quero também a parte de dentro, eu quero a parte... os pontos cuja soma dos quadrados é menor ou igual a 1. Menor ou igual, então eu incluo a parte de dentro. Menor ou igual, para dentro também serve, ok? Então esse é o domínio da nossa função. Observe que este domínio, ele possui a borda está nele, é menor ou igual a 1. Se não tivesse o igual, não estaria a borda. Tá? Se fosse só x² mais y² menor do que 1, eu estaria com a parte de dentro apenas, só a parte de dentro. E aí não seria fechado, não teria a borda, não teria a fronteira. Mas como eu incluí é menor ou igual, então a fronteira pertence a esse conjunto. Se a fronteira pertence, a fronteira está contida nesse conjunto. E se a fronteira está contida nesse conjunto, esse conjunto é fechado. E mais do que isso, ele também é limitado, eu consigo ver ele inteirinho, eu consigo colocar ele dentro de um círculo, se for preciso. Tá bom? Então, vejam que esse conjunto é fechado e limitado. E se ele é fechado e limitado, então ele é um conjunto compacto. D é compacto. E qual é a vantagem de ter observado que o conjunto é compacto? É que, como essa função é produto de duas variáveis, então essa função é contínua. É uma função contínua num conjunto compacto, no domínio compacto.
Função contínua num domínio compacto, eu posso garantir com certeza, devido ao teorema de Weierstrass, que essa função possui máximo e mínimo globais. Essa função com certeza possui máximo global e possui mínimo global. Quem me garante isso? O teorema de Weierstrass. Por quê? Quais são as condições que nós verificamos? A função é contínua e o domínio é compacto. Tá certo? Vamos então calcular os extremos. E aí eu vou seguir aquele passo a passo. Como é que é o negócio? Primeiro eu vou pensar principalmente nos pontos que estão na parte de dentro, que podem ser máximo e mínimo. Como é que eu faço isso? Basicamente são os pontos críticos. Então é o passo 1. O passo 1 você vai buscar pelos pontos críticos. Vamos determinar os pontos críticos da função e colocar os valores que a gente obteve. Não precisa fazer nada além disso. Localizar quais são os pontos críticos e colocar o valor, calcular a função nesses pontos. Então, quando é que o gradiente se anula? O gradiente se anula quando a derivada parcial em x, vírgula a derivada parcial em y dessa função se anula. Derivada parcial em x fica y só. Derivada parcial em y fica x só, tá certo? Então, esse aqui fica o conjunto dos pontos y, x, tais que dão igual a 0, 0. Tá ok? Bom, então isso aqui só tem um valor possível. Y igual a 0 e x igual a 0. Ok? Então, o único ponto que anula o gradiente é a origem. O único ponto que anula o gradiente é este aqui, é a origem. Tá certo? Então, isso, pessoal, já nos faz calcular o f no 0, 0, porque ele pode ser o valor que atinge máximo ou mínimo. Ele é um candidato a máximo ou mínimo. Vamos calcular o valor na função. Se você trocar x por 0 e y por 0, dá 0. Então, deixa ali do lado. Vamos fazer uma listinha aí com os valores que nós estamos obtendo. Tá ok? Vamos para o passo 2. Qual é o passo 2 mesmo? O passo 2 não fecha a questão no passo 1, porque falta analisar o quê? Falta analisar a fronteira. Então, eu preciso olhar para os pontos da fronteira. Para os pontos da fronteira, será que ali na fronteira essa função pode atingir máximo ou mínimo? Vamos ver, nós temos que fazer o cálculo. Só que observa que a fronteira, neste caso, a fronteira do conjunto D é o círculo unitário, é o ciclo unitário, é o ciclo trigonométrico, né? É o ciclo trigonométrico. Por quê? É a circunferência centrada na origem de raio 1, é o ciclo trigonométrico. Vocês estão vendo aqui, né? E ciclo trigonométrico nós temos uma forma de parametrizar, que é mais interessante. Então vamos fazer isso para começo de conversa. Vamos analisar a fronteira. A fronteira é o conjunto dos pontos que estão naquela circunferência, que são os pontos x, y, tais que x² mais y² é igual a 1. Igual a 1. Bom, e aí eu vou fazer o seguinte, sempre que eu tiver com um círculo, eu posso parametrizar usando cossenos e senos. O meu x eu vou chamar de cosseno, meu y eu vou chamar de seno, igual a gente faz mesmo lá na trigonometria, que a gente chama isso aqui de cosseno, isso aqui de seno, é uma parametrização. Vejam que t é como se fosse, e é, né, um ângulo em radianos de 0 a 2π. Então, se eu tiver com 0 a 2π, 0 a 2π é 360, né? Vou de 0 a 360 circulando aqui, e vejam, fazendo o cosseno seno de 0 a 2π, eu percorro exatamente toda a circunferência. Então, eu parametrizo. Quando for círculo, quando for elipse, parametrizar com seno e cosseno é interessante. Mas aí, se for elipse, eu preciso dar uma ajeitada aqui nos coeficientes que eu vou usar. Tá bom? Bom, enfim. Então, essa é uma parametrização interessante pra gente aqui. Troca o x por cosseno, troca o y por seno, porque você sabe que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, né? Relação fundamental da trigonometria, então faz sentido fazer essa troca. Ok? Bom, agora a gente vai encontrar os extremos, então, dessa função. Qual a função? A função não é f de xy igual a xy? Não foi essa que foi a função dada? Só que eu estou trocando x por cosseno, eu estou trocando y por seno. Vai ficar uma nova função que vai depender apenas de t. Então, vou ter uma nova função que eu vou chamar de g de t. Quem é essa função? Eu quero que seja a função calculada no cosseno-seno. Ou seja, eu quero calcular a função na borda. Tá bom? No ciclo trigonométrico. Então, o g de t é o f do cosseno t seno t. O que a função faz com o x e com o y? Multiplica cosseno por seno.
Agora, também da trigonometria, você deve se lembrar de uma fórmula, que é aquela fórmula do arco duplo do seno. Se você tem o seno de 2 vezes um ângulo, você deve lembrar que isso é 2 vezes seno cosseno do ângulo. Então, eu posso escrever essa expressão que está aí aparecendo para você como seno do arco duplo dividido por 2. Tá vendo? Passa esse 2 multiplicando, tá exatamente a fórmula do arco duplo. Então, vou usar essa brincadeirinha para não ficar com seno e cosseno misturado, para ficar com um tipo só com seno, porque é mais fácil derivar e tudo mais, né? Então, olha, essa é uma função agora que depende apenas de t, lembrando que t está no intervalo fechado de 0 a 2π. Intervalo fechado eu posso buscar máximos e mínimos, né? E essa função g de t, na verdade, é só essa daqui, seno de 2t sobre 2. Tá bom? Então, lembrando, t está no intervalo fechado de 0 a 2π. O que eu quero com isso? Esse valor aqui, isso aqui, é quanto vale a função no círculo. Tá? A função no círculo eu posso usar apenas essa funçãozinha g de t para calcular. Então, o que eu quero? Maximizar e minimizar essa função g de t. O que eu quero é maximizar e minimizar essa função g de t, porque ela vai me permitir encontrar os valores que eu quero. Agora, maximizar e minimizar uma função com uma variável no intervalo fechado é aquilo que você deve ter aprendido no seu cálculo 1, que também chamava teorema de Weierstrass, que é encontrar o máximo e o mínimo. Então, vamos lá. Para fazer isso, você precisa derivar a função. Deriva... Opa! Por que eu não fiz isso? Não derivei não, desculpa, falha. Eu fiz de outro jeito. Pode ser também com derivada, mas já que eu não fiz assim, então vamos de outro jeito. Primeiro, você sabe que o seno sempre varia de menos 1 a 1, né? Eu estou usando aqui a desigualdade na trigonometria. Sabe que o seno varia de menos 1 a 1. Então, se você dividir por 2... Aqui aparece um 2, fica seno de 2t sobre 2, que é exatamente a g de t, e aqui aparece menos meio e aqui meio. Tudo bem, né? Com isso, você já vê explicitamente que a função está entre menos meio e meio. Você já vê explicitamente que na borda a função vai ser no máximo meio e no mínimo menos meio. Bom, mas tem que ver se esses valores são atingidos. E a gente sabe que eles são. A gente sabe que se colocar o valor... o t como sendo o ângulo 3π sobre 4 e 7π sobre 4, você vai atingir o meio. Como é que você faz isso? Você quer que o g de t seja igual a meio. Como é que você faz isso? Bom, g de t é meio, sem somente ser o seno de 2t sobre 2 é meio. Divide por 2, então você pode multiplicar por 2 em cima e embaixo, você fica com essa equação. E essa é uma equação trigonométrica. Então, você deve ter estudado nos seus cursos de fundamentos, você deve ter visto quando estudou trigonometria, quais são os valores de t entre 0 e 2π que resolvem essa igualdade. E os valores são exatamente esses que aparecem no slide. 3π sobre 4, tá? Que é, se não me falha a memória, 135 graus, né? E 7π sobre 4, que é 315 graus, ok? Bom, esses são os que atingem o mínimo, na verdade. O mínimo, o menos meio. Ou seja, quando o seno dá menos 1. Agora, e aqueles que atingem o meio, será que existem? Existem sim. Antes de calcular os que atingem, de ver os que dão meio, vamos ver quais são esses pontos, né? Porque eu estou com pontos x, y, tais que o x é cosseno de t e y é seno de t. Então, se eu usar o t igual a 3π sobre 4, quem vai ser o meu ponto x, y? Vai ser calcular o cosseno e o seno nele. Vai ser menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. No 7π sobre 4, eu faço a mesma conta. Cosseno e o seno. Cosseno é menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2. Você deve estar percebendo aqui o uso da trigonometria abundantemente nesse exercício. Quando envolver cosseno e seno, é claro que isso vai acontecer. O que é uma grande ferramenta, né? Tudo bem, pessoal? Agora vamos para o máximo. Quando é que o máximo finalmente é atingido? Em 2 valores de t. Existem 2 valores de t que resolvem a igualdade seno de 2t igual a 1. Quais são eles? 45 graus e 225 graus. Π sobre 4 e 5π sobre 4. E agora, então, vou descobrir quais são os x e y equivalentes. Cosseno, seno. Cosseno disso, seno disso. Cosseno de π sobre 4, seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. E aí, no 5π sobre 4 vai dar o quê? Raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2. Então, vejam que nós temos 2 candidatos a mínimo, 2 candidatos a máximo. Quais são os candidatos a mínimo? Vamos lá, quais que dão meio? São esses dois aqui. Eu vou escrever de uma forma mais compacta, são os menos raiz de 2 sobre 2, mais ou menos raiz de 2 sobre 2, tá? Vejam que todos eles dão menos meio, ok? São 2 valores aqui, tá bom? Agora, quais são os que atingem o valor igual a meio? Quais que dão o máximo? São esses daqui, ó. É só intercalar, é só mudar o sinal na segunda coordenada que a gente consegue descrever os dois. São os pontos raiz de 2 sobre 2, mais ou menos raiz de 2 sobre 2, tá bom? Então, vejam aqui,
eu escondi aqui 2 pontos, aqui 2 pontos. Então, nós temos 5 candidatos a máximos e mínimos, né? Temos 5 candidatos a máximos e mínimos globais. Agora, eu vou olhar para todos os valores que eu obtive. O 0, 0 veio da parte de dentro. Esses outros 4 valores vieram da borda, que também não foi muito tranquilinho de calcular, mas a gente usou ferramentas da matemática básica, né? Então, os 4 valores vieram daqui. É o menos raiz de 2 sobre 2, o mais ou menos raiz de 2 sobre 2, intercalando. Os dois dão menos meio e esses daqui dão meio. Olhando para os valores, qual foi o maior obtido? O maior foi o meio. Esse é o máximo. Olhando para esses valores, qual foi o menor obtido? Esse, menos meio. Esse é o mínimo. Ok? Então, qual é o valor mínimo desta função? Menos meio. Qual é o valor máximo dessa função? Meio. Quais são os pontos de mínimo? Quais são os pontos de mínimo dessa função, de mínimo global? Quais são? São os que atingem menos meio, ou seja, menos raiz de 2 sobre 2, mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Para mais eu tenho um vetor, para menos eu tenho o outro. Qual é o máximo global dessa função? É o meio. Quais são os valores que atingem? Raiz de 2 sobre 2 com raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 com menos raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, apesar da trabalheira que dá, nós conseguimos encontrar o máximo e o mínimo da função, garantida a existência pelo teorema de Weierstrass, né? Mas quais são os valores que atingem, quais são os pontos que atingem? São 4. 2 que atingem o mínimo e 2 que atingem o máximo, e veja que esses 4 estão na fronteira. Estão na fronteira. Um está aqui, outro está aqui, outro está aqui, outro está aqui. Esses 4 valores são os que maximizavam e minimizavam a nossa função. Tá bom? E aí, pessoal, para encerrar essa aula, eu vou deixar apenas como exercício para você tentar fazer aí assim que terminar esse vídeo. Tenta lá calcular os extremos globais, o máximo e o mínimo global da função f de xy igual a 2x mais y. Vejam que é uma função linear, bonitinha, né? Então é contínua. E esse domínio, que está escrito aí, está bem longo para escrever, mas eu vou chamar a atenção para você de como é que desenha esse conjunto, para você já ter uma luz de como é que começa a fazer. Esse conjunto é um conjunto do R2. É um conjunto do R2 que tem as seguintes propriedades. Primeiro, o x é maior ou igual a zero. Então, eu estou pensando em todo mundo para cima do eixo. Então, x maior ou igual a zero, eu estou olhando daqui para cima. Tá? Então, estou olhando daqui para cima. Pronto. Eu quero também os y maiores ou iguais a zero. Então, eu quero... Opa, falei besteira, né? Falei besteira. Isso que eu fiz aqui é o y maior ou igual a zero, né? Eu quero daqui para cima. Y maior ou igual a zero. Desculpa a falha, não menor do que zero. Agora sim também. Então é o y maior ou igual a zero daqui para cima. Só que eu também quero x maior ou igual a zero. X maior ou igual a zero é do zero para lá, do zero para a direita, né? Então aqui que eu vou ter o x maior ou igual a zero. Então estou aqui nessa região, tá? Bom, agora tem isso aqui. Eu quero que a soma de x com y seja menor ou igual a 4. Como é que você representa isso aqui? Como é que você representa x mais y menor ou igual a 4? Como é que você representa isso? Como é que você pensa nesse negócio aqui? Bom, pessoal, quando não tem quadrado, só tem x e y, isso aqui você pode pensar como sendo uma reta. Qual reta? Bom, isso é uma reta? Não, isso é uma região limitada por uma reta. Pensa no x mais y igual a 4. Isso é uma reta. Como é que eu descubro qual é a reta? Bom, eu posso isolar o y. É a reta menos x mais 4. A reta menos x mais 4, ela vai ter que passar pelo x igual a 4, que quando eu passo por x igual a 4 dá 0 aqui, e para zerar o x vai dar 4 aqui em cima também. Né? Vai dar 4 aqui em cima também. É isso? É isso, né? Então, se eu colocar o x igual a 4, se eu colocar o y... Opa! Não é aqui não, né? O x igual a 4 zero isso aqui. Agora, se eu zerar o y, vai dar x igual a 4. Tá certo. Eu tô meio doido, né? Mas acho que está certo. Vamos fazer a conta, né? Eu estou pensando aqui, não estou escrevendo. Então, aqui vai dar x igual a 4. E se você zerar o x, também vai dar 4. Então, tá certo. Eu fiz essa conta várias vezes. Tá bom. Isso aqui, então, vai dar uma reta. Uma reta que passa por aqui e passa por aqui, né? Vou colocar ela pontilhada. Opa! Mas põe certo, né? Vai dar ela pontilhada aqui.
Ok? Bom, observa que eu quero... Aqui eu fiz a reta, x mais y igual a 4. Mas eu quero, olha só para o símbolo, menor ou igual. Menor ou igual significa sempre para baixo. Então, eu quero para baixo disso aqui. Só que ao mesmo tempo que eu quero para baixo disso aqui, eu quero para cima do x e eu quero para a direita do y. Então, tudo isso aqui fica fora. Então, vejam que eu já estou dentro de uma região que é meio triangular. Tá vendo? É para cima do x, para cima do y, para baixo dessa reta. Já dei uma limitada no negócio. Só que tem mais um detalhe. Tem mais um detalhe, que é qual? Eu preciso que 3x mais y seja menor ou igual a 6. 3x mais y seja menor ou igual a 6. De novo, isso aqui é limitado por uma reta. Se eu igualar a 6, 3x mais y igual a 6, eu posso pensar em isolar o y para deixar claro para mim que essa é a reta menos 3x mais 6. Se eu colocar o x igual a 2... essa reta passa por aqui. Se eu colocar, que é quando você quer zerar o y, né? Isso aqui vai dar x igual a 2. E quando você quer zerar o x, isso aqui vai dar y igual a 6. Ok? Então, essa reta passa por aqui. E como essa reta passa por aqui, então essa reta tá cá. Vejam, de novo, eu quero que 3x mais y seja menor ou igual a 6. Significa que eu quero para baixo dessa reta. Eu quero toda a região para baixo dessa reta. É claro que se eu pegar os pontos aqui em cima, eles já estão fora do conjunto, porque eu estou olhando só para essa região triangular. Então, eu quero os pontos que estão dentro da região triangular, mas para cá dessa reta. E aí, olha que figura que forma. Tá vendo? Isso aqui, que segmento é esse aqui? Esse segmento aqui é o segmento que foi dado pela primeira reta. X mais y igual a 4, só que precisa ver qual é a variação do x e do y aqui, não é para qualquer valor. E esse segundo aqui, pessoal, ó, esse daqui já é o segundo, é 3x mais y igual a 6, que veio dessa segunda reta que nós traçamos aqui. Essa reta aqui embaixo você sabe, é y igual a 0. Essa reta aqui, ou melhor, esse segmento aqui você sabe, é x igual a 0. Aqui fica claro que o x varia de 0 a 2, aqui fica claro que o y varia de 0 a 4. O que não fica claro qual é a variação do x e do y é aqui e aqui. Você vai precisar encontrar onde é que os dois segmentos se encontram. Com certeza esse ponto vai ser importante na hora de você calcular os máximos e mínimos. O que você vai ter que fazer? Primeiro, segundo o teorema de Weierstrass, essa função, nesta região aqui, dentro dessa região, essa função admite com certeza máximo e mínimo. Por quê? Porque a nossa função é a função linear, ela é contínua. E esse domínio, ele é fechado, já que a borda está dentro, e ele é limitado, já que você está vendo ele inteirinho. Você consegue colocar isso dentro de um círculo. Então, é um conjunto compacto. Conjunto compacto, função contínua, teorema de Weierstrass pode ser aplicado. O que diz o teorema de Weierstrass? Que neste domínio, esta função admite máximo e mínimo. Como é que eu faço para encontrar os extremos? Primeiro, eu penso nos pontos críticos, que basicamente vão me dar os pontos interiores. Quais são os pontos críticos dessa função? E aí calculo os pontos críticos, vejo se tem e se tiver, qual é o valor da função deles. Deixo lá listado. Depois, eu vou para as fronteiras. Vou para a fronteira, aliás. Eu vou calcular nesse extremo, para procurar os candidatos. Vou calcular nesse aqui, para procurar os candidatos. Não posso esquecer de calcular nos cantinhos, nas bordinhas. E aí o que vai te dar um pouco mais de trabalho é nessa reta, que você já sabe a expressão, nessa reta que você já sabe a expressão, e nesse pontinho que você vai ter que descobrir qual é. Claro, esse ponto é a intersecção dessa reta com essa, ou seja, é só fazer um sistema que você descobre. Faz um sistema dessas duas retas que você vai descobrir que ponto que é esse. E aí você vai conseguir descobrir qual é a variação do x que você vai precisar nesse segmento, qual é a variação do x que você vai precisar nesse segundo segmento aqui. Ok? Entenderam a ideia? Espero que sim. Então, com isso, você consegue, basicamente, encontrar os pontos da fronteira que podem maximizar ou minimizar essa função. E aí, junto a esse passo, que é o passo 2, com o passo 1, que foi nos pontos críticos, você acaba indo para o ponto 3. E lá no ponto 3, você vai comparar todos e ver qual é o maior valor que apareceu, o menor valor que apareceu. E eles vão corresponder aos extremos globais que você está procurando. Tá bom? Então, vejam só, essa aula foi um tanto quanto longa e às vezes pesada, mas por conta dos exemplos serem longos, os exemplos serem trabalhosos, cheios de cálculo. Mas a teoria em si foi bem trivial, né? A teoria em si foi apenas o teorema de Weierstrass, o significado dele e o que ele nos implica,
que é claro, calcular máximos e mínimos numa região compacta tem inúmeras aplicações. Isso aqui, quem trabalha com matemática aplicada, o pessoal da otimização, com certeza usa bastante. Isso aqui é algo bastante interessante, bastante importante para a matemática aplicada, tá bom, pessoal? Então, com isso, nós encerramos essa aula. Desejo a você bons estudos e até a próxima!